Bom dia! Queremos juntos celebrar este culto ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudar você com o versículo do Salmo 51:10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa possa ser a minha e a sua oração ao Senhor, para Deus criar em nós a cada manhã um coração puro, um espírito inabalável. Quero convidá-los a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças te damos. Damos graças ao Senhor por mais este dia que renova na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque mais uma vez podemos ouvir da tua palavra, ter este tempo de meditarmos juntos, ó Deus. Assim, ó Deus, venha com teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Venha transformar a nossa vida em conformidade com o teu querer. Este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome, e tu és o nosso principal convidado. Assim oramos, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você aceita um convite para sair sem saber para onde vai? Talvez, dependendo quem faz o convite, até podemos nos arriscar para sair. Mas garanto que geralmente quando alguém nos convida para sair, a pergunta que vem logo em seguida é: mas para onde? Ficamos logo curiosos para saber onde nós vamos. E se alguém lhe chamasse para deixar tudo o que você tem para trás e ir para um lugar desconhecido, sem rumo, você iria? Difícil decisão, né? Sem saber para onde, deixar tudo para trás e seguir adiante. Difícil decidirmos se vamos ou não. Pois é, esta foi a decisão que Abrão precisou tomar, pois Deus estava o chamando, e essa história nós encontramos então no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 4. E esse texto ele nos mostra Deus chamando Abraão, e não é qualquer chamado, não é simplesmente um convite para dar uma voltinha e logo voltar. É o chamado de Deus a Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, deixa tudo o que tens, sai do teu comodismo, da tua casa, deixa teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus já te convidou a tomar uma decisão difícil assim? Ou semelhante a esta, de abrir mão daquilo que é teu, daquilo que te dá prazer, daquilo que te dá alegria, abrir mão de um comodismo? E qual foi a tua reação diante de um chamado de Deus desta forma?
Lendo esse texto e conhecendo a história de Abraão, é preciso reconhecer que Abraão foi um homem de fé e de obediência a Deus. O texto nos mostra que Deus fala para Abraão, faz o chamado para Abraão e ele obedece. Ele nem para questionar Deus do tipo, por que eu, Senhor? Por que devo sair? Para onde eu vou? O que eu vou fazer lá? Ele nem murmura por causa da sua idade, que é coisa que nós amamos fazer, do tipo, não vou porque não tenho mais idade para isso, já estou velho, já estou velha, demais, já estou com uma idade muito avançada para fazer esta tarefa. Não, a palavra nos mostra no versículo 4, que Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chamou para sair da sua terra e ir para o desconhecido. E não reclama, ele ouve o chamado de Deus e ele vai. Corta com os vínculos, corta com os relacionamentos que ali ele tinha e que de certa forma lhe dava segurança. E ele confia que o Senhor caminhará com ele e mostrará o caminho para onde ele precisa ir. E pensando nisso tudo, como eu gostaria de muitas vezes ser como Abraão, como eu gostaria de ser pelo menos um pouquinho de Abraão, de ter toda essa disponibilidade que ele teve, ter a fé, a confiança que Abraão teve ao ouvir o chamado de Deus e de ter a certeza de que este mesmo Deus que o chamou iria com ele, conduzindo a sua história. E o nosso texto ele continua, e ao mesmo tempo que vimos que Abraão recebeu de Deus os 3 desafios de deixar para trás, primeiro a sua terra, depois sua família e ainda a casa dos pais, nós vemos que Abraão ainda ouve de Deus 3 promessas. O versículo 2 diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus promete tudo isso a Abraão, mas é interessante nós perceber mais uma vez a confiança de Abraão para com Deus. Porque a única coisa que Abraão recebe quando ele sai é a palavra de Deus, a promessa de que Deus estaria com ele, que Deus iria abençoar, de que Deus iria engrandecer o nome dele, que Deus iria fazer dele uma grande nação. Abraão agiu, penso eu, diferente de mim, diferente talvez de você e dos seres humanos de hoje, que muitas vezes queremos provas para fazer algo, queremos as bênçãos antes mesmo do nosso agir. Deus, se tu fizer isso por mim, então eu prometo que eu irei te servir. Se tu me der isso ou aquilo, eu prometo que começarei a participar da igreja, a me envolver com as coisas da igreja. O ser não faz parte, não fez parte da vida de Abraão. Ele simplesmente ouve as promessas e, em obediência ao Senhor que o chamou, ele cumpre com o chamado. E quando olhamos para toda essa história de Abraão, nós vemos que Deus cumpre com cada uma das promessas feitas. Quem conhece a história de Abraão deve lembrar que Sara deu à luz um filho, Isaque, de onde se formou um grande povo, uma grande nação. Abraão e Sara tiveram muitos descendentes, eles encontraram terras, o rebanho aumentou, tiveram tudo o que necessitavam, nada lhe faltou. Ou seja, as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão e de Sara. E o versículo 2 nos mostra que, além do chamado, Deus lhe concedeu uma missão: sê tu uma bênção.
Abraão, por ser abençoado, recebe a tarefa de também ser uma bênção na vida do seu próximo, de partilhar das bênçãos que recebeu. Eu e você somos chamados por Deus para sermos Abraão, na cidade onde você mora, aqui em Santa Maria da Imperatriz, ou aonde você participa, onde você vive. Talvez Deus não está te chamando para ir para um lugar desconhecido, mas para servir ao desconhecido. A ordem de Deus hoje não é mais literalmente sair de sua terra e ir a outra, mas é de sair de casa, do individualismo, do egoísmo, do trabalho que nos escraviza, da televisão, do dinheiro, do tradicionalismo, e ir ao encontro do próximo, de testemunhar, porque Ele quer que eu e você sejamos bênçãos para o outro. E a pergunta que precisamos fazer é: você tem sido, eu tenho sido, bênção na vida do outro? Suas atitudes têm trazido ou afastado as pessoas de Deus? Você tem sido bênção na vida do outro? Suas atitudes têm trazido ou têm afastado as pessoas de Deus? Deus diz a mim e Deus diz a ti: sê tu uma bênção. Mas como eu e você podemos então ser bênção? Como ser bênção na vida de outras pessoas? Primeiramente, nós precisamos entender que não existe uma regra ou medida para abençoar. Abençoamos o outro espiritualmente, orando com e pelo outro, suportando e perdoando o outro, aconselhando, ajudando a carregar a carga um do outro, ou ainda podemos abençoar materialmente, perdoando dívidas, doando alimentos, roupas, suprindo necessidades, indo ao encontro para suprir necessidades do outro. E como desafio para nós, primeiramente é de refletir se temos sido bênção na vida do outro. E em segundo, é de irmos além e nos colocarmos à disposição de Deus, para que Ele nos use como bênção na vida de outros. Nos colocarmos à disposição de Deus para sermos Abraão, pois Abraão ouviu o seu chamado, o chamado de Deus, e em obediência a este chamado, ele se levanta e ele vai, e ele confia no Senhor, na certeza de que esse Deus que o chamou é o Deus que cuida, é o Deus que vai adiante, é o Deus que vai mostrar o caminho, é o Deus que vai apontar e dizer: é aqui que eu te quero. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.
Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos chama a fazermos parte da Tua história. Assim, ó Deus, usa-nos para que nós sejamos bênção na vida do outro. Ó Deus, nos ensina a sermos bênção aonde os nossos pés pisarem. Ó Deus, nos ajude a olhar para o próximo, a perceber as suas necessidades, a estar e caminhar com o outro, a amar, a perdoar, a suprir as necessidades e a levar, ó Deus, levar pessoas a Te conhecer, a render a vida a Ti, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus que deseja se relacionar conosco e permite que a gente se relacione contigo. E assim, ó bondoso Deus e Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, pedindo que Tu estejas cuidando de nós, da nossa vida, da nossa saúde. Cuida, ó Deus, de todos aqueles que passam por momentos difíceis de enfermidade, de dor, de luto. Esteja Tu amparando, carregando cada um em Teus braços, ó Deus, fortalecendo cada um. Fica, ó Deus, com o nosso município, com o estado, o país. Vai à frente, ó Deus, concedendo sabedoria a cada liderança. E assim, ó bondoso Deus, no mais, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém.